Pedro e Tiago. Esse é o tema da meditação de hoje. Amém. Eu gostaria de chamar a sua atenção para essa narrativa do Dr. Lucas, acerca desses personagens que foram, no caso Pedro e Tiago, foram mártires da igreja, né? E pagaram com sangue o preço da sua fé. Você vai ver que vale a pena a gente ser fiel até a morte ao Senhor Jesus. Você sabia que Lucas, o Evangelho de Lucas, era médico? Pois é, doutor Lucas. Isso. E o verso bíblico de hoje está no livro de Atos, no capítulo 12, no verso 7, que diz assim: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Que maravilha! Uau, que cena! Que maravilha! Milagre, hein? Pois é. Em Atos 12 encontramos 3 histórias interligadas. Na primeira, o rei Herodes, que está no trono, mostra-se decidido a eliminar a igreja nascente. Aparentemente, ele tem o poder nas mãos, já manchadas pelo sangue de Tiago. Isso está no verso 2. Em sua mentalidade política, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Isso está no verso 3. No fim do capítulo, Herodes cai ferido pelo anjo do Senhor, comido de vermes. Está no verso 23. No momento em que ele parecia um ser divino para si mesmo e diante de sua corte e seu povo. Uma triste paródia da divindade. Verso 22. Em seu orgulho e vaidade, Herodes resolveu brincar de Deus e se tornou um monumento do que representa a ilusão do poder. Os seres humanos continuam simplesmente humanos, não importa a sua pretensão. Pedro, condenado a morrer, aparece exausto e abandonado por trás de sólidos muros ligados por algemas e 2 guardas, e vigiado por sentinelas postados nas portas de ferro da prisão. Está no verso 6. Mas Pedro não fora esquecido por seus irmãos e irmãs. Aqui surge a realidade da igreja, a comunidade do Espírito fundamentada sobre a oração. Pedro também não fora abandonado por Deus, que envia um anjo, ferindo de sono os guardas, eliminando as correntes e conduzindo o apóstolo para fora, despercebido de todos. Tiago aparece num contraponto do texto bíblico completamente nas sombras. Há apenas algumas palavras em estilo telegráfico. A história de Tiago sugere que a história da igreja não é apenas uma cadeia de vitórias e libertações, como sugerem pregadores atuais. Da mesma forma, a vida humana é, por vezes, marcada por sofrimento, perplexidades, derrotas e morte. Por que Pedro foi liberto e não Tiago? Não temos resposta conclusiva. Mas podemos entender que, no fim, não há nenhum esquecimento da parte de Deus, apenas participação no ministério da vida e morte de Jesus Cristo. A história de Tiago não é deletada como se não houvesse valor nela. Os antigos pais da igreja cunharam a expressão: o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Esse é o ponto que Lucas deseja enfatizar. A narrativa conclui com uma inequívoca nota de triunfo. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Está no verso 24.
Agora é sua vez. Tá bom. Nós estamos vendo aqui o fundo musical que deu um probleminha aqui. Mas Mas vamos lá. Então, meus irmãos, observa aqui esta passagem desses três personagens. Herodes, o monarca tirano que colocou no seu coração de destruir, exterminar os cristãos, Pedro e Tiago. Herodes, ele já tinha matado Tiago, suas mãos estavam sujas de sangue. E isso parece que foi bem aceito politicamente pelos seus súditos. Então ele, vendo que queria aumentar sua popularidade, ele mandou prender a Pedro para também em praça pública fazer o mesmo. Mas só que Deus enviou um anjo, feriu a esse rei e ele, caído, foi devorado por bicho, quer dizer, lavras mesmo. Ele foi comido por bicho. Um rei tão orgulhoso e tudo, e teve essa morte humilhante de ser devorado por lavra, por bicho, e porque foi perseguir o povo de Deus. Pedro, na prisão, ele estava ali, observa que já marcado para morrer no dia seguinte, mas observa o que é a pessoa confiar em Deus e não confiar. Pedro sabia que tudo que ele estava fazendo era para o reino de Deus, então ele sabia que ele vivesse ou que morresse, seria tudo para a glória de Deus. E uma coisa, nós podemos ver a diferença. Os irmãos estavam lá orando por ele. Quando a gente fala assim para todos vocês, algumas pessoas que ligam para a gente de oração, nós também estamos orando por você. Olha, feliz, bem-aventurado aquele que tem joelhos curvados, intercedendo a Deus por você, pelos seus. Deus ouve a oração dos justos. Deus ouve. E ali Pedro, naquele momento que ele estava cerrado na prisão, os irmãos estavam, vamos orar para o irmão Pedro. E na hora Deus colocou um sono naqueles guardas e mandou um anjo tirar as algemas de Pedro e ele saiu andando livremente. Ele pensava que era até um sonho, mas na verdade Deus o havia libertado. Então, meu irmão, a confiança em Deus, apesar das lutas que todo mundo tem, da dificuldade, a confiança em Deus é inegociável. É uma questão que fala assim, não, essa aqui eu não negocio. É Deus e eu até o dia de nós nos encontrarmos pessoalmente. Muitas pessoas nos perguntam por que Deus não livrou a Tiago. Nem tudo na Bíblia da história foi documentado, porque senão seria um livro gigantesco. Existem coisas, como a própria Bíblia diz, que estão reservadas, guardadas lá no coração de Deus, para um dia Ele nos revelar lá na glória, tá? Então, quer saber o porquê que Ele não livrou Tiago? Vamos ficar firme e fé em Deus, e um dia nós vamos saber da boca do próprio Deus. É a mesma coisa, meu amor, de Deus curar uma pessoa de um câncer, né? E não curar a outra. Por que Deus curou fulano e não curou outra? Essa resposta é a vontade suprema de Deus, né? Nós temos que apenas confiar e entregar na mão dele. A vontade soberana é de Deus. Uma coisa mesmo com esses dois mártires aqui, o sangue deles que caíram na terra, regou a terra e veio essa semente da palavra de Deus que está hoje a milhões de seguidores de Deus, fiéis, até o dia da gente encontrar com Deus. Você também é um remanescente. Igual Estevão, né, amor? Eu fico assim, ó. Às vezes quando eu leio a história assim de Estevão, dá uma tristeza de ver o bichinho sendo apedrejado. Pedra para todo canto. Pois é, mas a Bíblia fala que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Entendeu? Isso Quando é a ele diferença, estava ali né? morrendo, apedrejado. E ele morrendo, e ele viu os céus abrindo, e viu Deus, Jesus em pé, à direita de Deus, com os braços abertos, dando as boas-vindas para ele. Ó, então se nós estivermos falando com alguém que falou assim, nossa, Deus foi injusto, por que deixou essa pessoa morrer, né? Às vezes uma pessoa querida da gente morreu. Mas olha, a nossa vida não é resumo aqui nessa terra, não. Ó, a vida, quando Jesus voltar e nos levar, vai ser a eternidade. E essa pessoa que você perdeu, você vai ter de novo agora eternamente. É aquilo que a gente estudou hoje, né, amor, na lição. É apenas uma maquete, quer dizer, é um prospecto daquilo que você vai visualizar a grandeza lá no céu. Isso aqui é só uma maquete, você só vai dar uma olhada assim panorâmica, é tão pequena. Agora, quando isso tornar real lá no céu, você vai ver a grandeza, a dimensão que é isso. Então, se alegre, viu? Mesmo na dificuldade, na luta como esses aqui, mas se alegre na esperança da glória de Deus, porque o melhor de Deus está por vir. O melhor está por vir, guarda o seu garfo. Amém. Guarda o seu garfo, que o banquete vai ser servido por Jesus.
O último é o melhor. E ele vai te surpreender, viu? Pode ter fé. E vai começar por agora. Nós vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Acompanhe, tá? Aqui conosco na oração. E entregue a Ele tua ansiedade, teus problemas, que Deus vai cuidar, segundo a sua vontade. Oremos com fé. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, voltamos à tua presença agora com o coração alegre. E até aqueles que estão diante de ti com o coração triste, a fé está pequenina, meu Deus, mas o Senhor entende, até no tremor dos lábios, quando falta a palavra, o Senhor entende a necessidade de cada um. E agora, meu Deus, nós te pedimos, atenda o nosso clamor, atenda a nossa oração, visita o órfão, as viúvas, visita aqueles que estão na UTI, nos hospitais, que estão até gemendo, chorando em casa, perseguidos pela enfermidade e pela angústia da perseguição, dos conflitos familiares e assim, de uma forma geral. Abençoa o teu povo, estenda as tuas mãos, trazer a vitória de que tantos precisamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Amém, amém. Deus esteja louvado. E o texto de hoje foi retirado do livro Meditações Diárias, Encontros com Deus. E agora nós desejamos que você tenha um dia feliz na companhia do Senhor Jesus, que Deus enche o seu coração de paz, de alegria, de esperança e de amor. Agora aceite nosso abraço bem forte e um beijo grande no seu coração. Tchau, tchau. Deus te abençoe, viu? Até amanhã, se Deus quiser.